A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Dou graças a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos para ministrar ou falar a palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar alguns versículos que se encontram no livro de Jó. Todos conhecem essa história, mas fala muito forte no meu coração no capítulo 14 do livro de Jó e os seus versículos 7, 8 e 9. Vai falar da esperança, e ele diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Meus irmãos, é impactante como um homem, a situação que Jó se encontra, não é novidade para ninguém. A vida que Jó tinha e aonde ele foi parar, como a sua decadência financeira, moral, conjugal, psicológica, emocional, em todas as áreas, este homem de Deus foi afetado. Um homem bom, diz a Bíblia de Deus, que o próprio Deus vai dar testemunho dele. Não é o homem que está dando testemunho de Jó, o próprio Deus dá testemunho das virtudes que este homem tinha. Homem íntegro, reto, bom, que se desvia do mal. Um homem sincero, um homem reto diante de Deus, mas foi afligido pelo mal. Por quem? Pelo nosso adversário. E não é diferente conosco não, porque Jó era um homem como nós, pé de barros como nós mesmos. Não temos diferença de Jó, a diferença é a comunhão que ele tinha com Deus e a esperança que ele tinha em Deus que nós não conseguimos ter. Hoje nós estamos vivendo uma geração que, se Deus não fizer, nós fazemos biquinho. Isso é realidade. E eu não estou falando para vocês somente, eu falo para mim mesmo, porque já passei situações em que deu vontade de revoltar com Deus, porque nós não conseguimos entender. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos homens como Jó, homens como Mesaque, Sadraque, Abednego, Azael, Azarias e Ananias, nós vemos que a fé deles, a esperança deles, não estava somente nessa terra, a esperança deles era muito maior. O próprio Jó vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará, e eu verei. E assim como ele é, eu também serei, eu tocarei, eu verei com os meus próprios olhos e não outros. Então a esperança que nós temos, meus irmãos, precisa estar em Cristo Jesus. Então ele começa a dizer: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. A palavra que ele usa, imagine você cortar uma árvore e ela voltar a brotar, e dar ramos, e dar frutos, e dar renovos. E ele diz: e não cessarão os seus renovos, ou seja, brotará novamente, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Imagine, meus irmãos, que você tem uma árvore dentro do seu quintal, você corta a árvore ali, bem no pé dela, e de repente ela começa a florescer de novo. Aí você fala: mas ela está com a raiz fincada sobre a terra, sugando ou alimentando dos nutrientes que a terra produz para que a árvore dê o seu fruto. Só que Jó vai muito mais além para nós entendermos. Ele fala: mas se a sua raiz envelhecer na terra e morrer o seu tronco no pó, pronto, já não existe mais, a raiz está velha, o tronco está no pó. Que esperança há nisso? Que esperança nós podemos ter de ver uma árvore assim, cortada, as suas raízes envelheceram e o tronco está em pó? Aí ele vem dizendo, ou ele vai dizer o melhor: ao cheiro, não é nem a água, meus irmãos. Olha a fé deste homem. Ele diz: ao cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta. É fé que
enche os nossos corações, os nossos olhos. Tamanha fé deste homem. Ele olha para a sua situação e vê que não há nada que possa ser feito a não ser a esperança em Deus. E ele toma como base, olhando ali para sua casa, ao redor da sua casa, e quem sabe ele se deparou com uma árvore cortada, com uma árvore que as suas raízes já estão velhas e o seu tronco está em pó. E ele olha para ela e diz: ao cheiro da água, esta árvore pode reviver, esta árvore pode voltar a dar fruto, a dar ramos, e por que não a minha situação? O que eu quero vos trazer desta manhã é que situações em que nós vivemos parecem não ter mais solução. Situações em que nós vivemos parecem não ter saída. E Jó vem nos alertar dizendo: se houve esperança para a árvore cortada que aos cheiros das águas ela volta a dar ramos, quanto mais nós que somos filhos de Deus não teríamos esperança? Ou nosso Deus não tem poder? Nosso Deus não tem mão? Nosso Deus não tem pés? Nosso Deus não tem olhos? Nosso Deus não tem boca? Nosso Deus não tem nariz? Não. A Bíblia diz que ele tem todos esses atributos. É lógico, eu estou falando numa linguagem, no linguajar, para que os irmãos entendam que o nosso Deus entende como nós somos. Por isso ele fala: façamos o homem à nossa imagem, não com essas mãos como nós temos, não com estes olhos como nós temos, até porque o livro de Apocalipse vai dizer, e João viu Jesus como os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, os seus cabelos brancos como a lã. Então, meus irmãos, é um linguajar para que os irmãos entendam que o nosso Deus, ele pode agir em qualquer situação. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus não tem barreiras para ele que ele não consiga transpor. Não existe coisas que Deus não pode fazer. E a sua situação é tão séria que você acha não tem mais solução. Mas eu vim aqui hoje para te dizer: se você pensou, ou se você cogitou, se você ouviu, se você escutou, alguém disse para você que a tua causa não tem solução, que teu filho não tem solução, que o teu esposo não tem solução, que a tua esposa não tem solução, que teu pai e tua mãe não tem solução, que os seus filhos não têm solução, que os seus netos não têm solução, eu vim para dizer ao contrário: há esperança. Se há esperança para uma árvore cortada que ao cheiro das águas voltará a dar fruto, quanto mais para você, para o teu filho e para todos esses que citei, não teria solução, não teria esperança, não para o cheiro das águas, mas da própria água viva que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele diz à mulher samaritana em João no capítulo 4, olha, se você soubesse quem está pedindo água, você pediria água, e a água que eu te der, você nunca mais teria sede. E ele vai dizer mais para frente que quando ele estava no tanque de Siloé, ele grita, olha, vinde buscai fontes de rios que transbordarão sobre si. Então, meus irmãos, nós temos a sabedoria, nós temos o entendimento que Jesus é a fonte da água da vida, a fonte que jorra da vida. Então, se você está morto, a sua esperança está morta, se não há solução para você, eu apresento Jesus, a fonte da vida, a água que pode renovar, aguar, regar a tua esperança. Se houve vida na morte de Lázaro, se houve vida na casa de Jairo, onde já a menina estava morta, se houve vida no velório, quando estava indo enterrar o filho da viúva de Naim, se houve vida para estes que estavam mortos, literalmente mortos, quanto mais a sua situação não haveria solução. Eu estou apresentando um Jesus que pode mudar situação. Eu não estou apresentando métodos para você fazer, mas eu apresento o dono da vida, que é Jesus Cristo. Eu estou apresentando o dono da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele sim, isso mesmo, aquele que você pensou, aquele que foi morto, aquele que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, é este mesmo, é este Jesus que ficou aqui por algum tempo, mas subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, mas com os seus olhos estão atentos
sobre cada um de nós, e ele sempre se preocupou com os seus. Quando andou por aqui, quando andou pela terra de Jerusalém, pela nação de Jerusalém, ele tinha o prazer de parar, de conversar, de dialogar com todas as pessoas, sejam cegas, sejam coxos, sejam paralíticos, sejam surdos e mudos, ainda que você vai falar, mas como que ele conversava com surdos e mudos? É porque ele os curava e depois conversava com ele. Nosso Deus sempre tem tempo para te ouvir. E olha, e eu vou te dizer, não tem lugar, não tem hora, qualquer lugar você encontra este Deus. Um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, que ele para o tempo para te ouvir. Muitos afazeres, muitos pedidos a serem atendidos, mas ele sempre tem um tempo para você. Então, como você pôde notar que Jó, em sua situação precária, com uma lepra, os seus amigos que o rodeavam, o acusando de ter pecado, o acusando de tantas coisas, e Jó dizendo, eu sou inocente, mas não precisava provar para ninguém aquilo que Deus já sabe. Você não precisa provar para alguém que você é cristão. As pessoas sabem e Deus sabe que você é. Talvez alguém fica procurando algo para te criticar e você quer provar que você é isso. Não faça isso, não. Fica quietinho no teu canto, deixa que Deus age em teu favor. Então Jó começa a entender que o diálogo que os amigos têm com ele é de acusação. No final da história, para eu encerrar aqui, no final da história, a vitória de Jó esteve quando ele orou pelos seus amigos. Mas primeiro, Deus toca no coração de 3 amigos dele e fala, volta e pede para Jó orar por vocês. Se ele orar, olha a condição em que Deus coloca Jó e seus amigos. Aqueles mesmos que os acusaram, agora Deus diz, se ele orar por vocês, vocês serão perdoados. Olha que dádiva, que bênção. Então quando seus amigos chegam diante de Jó, Jó ora pelos seus amigos. No mesmo instante, o cativeiro de Jó muda. Para quem era leproso, agora tem uma pele como de bebê. Quem era pobre, agora fica rico, tudo em dobro. Para quem tinha 10, tem 20. Para quem tinha 5, tem 10. Meus irmãos amados, Deus é poderoso. Eu não estou aqui pregando prosperidade, não é esse o meu intuito. Não é esse o meu propósito. Eu estou pregando um Deus que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo da sua família. Talvez você não tenha paz, o meu Jesus é a paz. Talvez você não tenha sossego, meu Jesus pode lhe dar sossego. Talvez as suas noites são turbulentas, meu Jesus pode vir e tranquilizá-la. Talvez a sua doença é incurável, meu Jesus pode curar. Talvez o seu problema é insolúvel, meu Jesus pode solucionar. A sua situação está com as portas todas fechadas, o meu Jesus é aquele que abre a porta e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Talvez é isso que Deus está querendo, trazer você para perto dele, para conversar com ele, dialogar com ele, ter intimidade com ele. Então, ao cheiro das águas, a árvore brotará, e ao perto de Jesus, você terá vida e terá vida com abundância. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Nunca perca a esperança. Nunca perca a fé. Quando Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, ou seja, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque muitos hoje perderam a esperança na oração. Muitos hoje perderam a esperança. Vale a pena orar? Vale a pena jejuar? Vale a pena ir para a igreja? Vale a pena ir todos os cultos? Vale a pena? Meus irmãos, se com Jesus, ele mesmo próprio diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Pedro vai dizer, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então o conselho está aqui. É que nós as pessoas estão deixando de ler a palavra de Deus e não conhecem as promessas que Deus tem para nós. Se há esperança para uma árvore cortada, se há esperança para uma raiz seca,
Ao cheiro das águas ela volta a brotar. Quanto mais você que é filho de Deus, quanto mais você que tem pedido para Deus, Deus não atenderia. Espera um pouquinho, tenha esperança e Deus falará com você em nome de Jesus. Um feliz Dia dos Pais amanhã para todos os papais. Que Deus possa vos abençoar, a você e toda a sua família. E não esqueça de compartilhar, se inscreva neste canal, deixe um like e que Deus possa vos abençoar ricamente.